Bom dia, tudo bem? E aí, como foi o final de semana? Conseguiram demonstrar lá que a integral do secante ao cubo dá secante vezes tangente mais log neperiano de secante mais tangente? Conseguiram verificar? Não? Aquele comprimento de curva que a gente caiu na última aula? Espero que tenham feito, né? Na última aula nós falamos em comprimento de curva, verificamos o comprimento de uma circunferência, conseguimos calcular o comprimento também de uma parábola, né? E aí só a título de último exemplo, né? Eu cheguei a fazer ele na aula da tarde, mas não fiz com vocês. Exemplo 1 da aula de hoje. Calcule o comprimento da curva alfa de t igual a cosseno t, seno t e t sobre 4, que é a hélice, né? Para t no intervalo de 0 a 2π. Então, nós verificamos na última aula, né, que o comprimento da minha curva é a integral de 0 até 2π da norma do vetor derivada dt. Então, eu vou precisar da derivada desta curva. Então, daqui eu tiro que alfa linha de t vai ficar menos seno t, cosseno t e 1/4. Daqui eu tiro que a norma do vetor velocidade vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas, então menos seno t ao quadrado, mais cosseno t ao quadrado, mais 1/4 ao quadrado. Então daqui eu tenho, vai ficar seno ao quadrado t, mais cosseno ao quadrado t, mais 1/16. Daqui eu tiro que isso aqui vale 1, relação trigonométrica, relação fundamental da trigonometria. Então, consequentemente, a norma do vetor derivada vai dar raiz de 17 sobre 4. Certo? Raiz quadrada de 16, 4. Então, eu tenho que o comprimento da minha curva vai ficar integral de 0 a 2π de raiz de 17 sobre 4 dt. Daqui eu tiro 2π raiz de 17 sobre 4. Então, π raiz de 17 sobre 2 unidades de comprimento. Certo? Então, eu pedi que vocês fizessem a maior quantidade de exercícios possível sobre comprimento de curva. Depois que terminasse o livro texto de vocês, fizessem, por exemplo, o livro do Guidorizi, né? Por quê? Porque, com certeza, isso vai estar na prova de vocês, né? Uma questão de comprimento de curva. Dúvidas? Tá. Então, na aula de hoje, nós vamos voltar a falar no nosso tópico principal do curso, né? Que são as funções de várias variáveis a valores reais. E agora, eu nunca mais vou abandoná-las, né?
Depois da aula de hoje, nós iremos falar em funções de várias variáveis a valores reais até o último dia de aula, né? Então, é um conteúdo, vamos dizer assim, que se você perder as primeiras aulas, você vai ter que estudar sozinho, porque todo o conteúdo que vem depois depende exatamente dos tópicos que vão ser abordados a partir de hoje. Então, funções de várias variáveis a valores reais. Já tinha dado um conceito, né? Então, é uma relação que associa para cada vetor do Rn um único e somente um valor real. Exemplos de funções de várias variáveis a valores reais. Primeiro, f de x, y, z igual a 1 dividido por x² mais y² mais z². Né? Aqui eu tenho uma função que para cada vetor com 1, 2, 3 coordenadas, ele associa um quociente, a divisão entre o número 1 e a expressão x² mais y² mais z². Né? Então, nós podemos dizer que essa função vai de um subconjunto do R3 em R. F de x, y, z, w igual a e elevado a x dividido por x mais y mais z mais w². Novamente, eu tenho uma função que vai de um espaço vetorial com 1, 2, 3, 4 coordenadas em R. Ela associa também um quociente da função exponencial pela expressão algébrica x mais y mais z mais w². Então, eu posso dizer que f vai de um subconjunto do R4 em R. Exemplo 3, f de x, y igual a x² mais y² mais 1. Então, esta função vai de um subconjunto, 1, 2 variáveis, dá um subconjunto do R2 e associa um valor real, né? Então, eu posso dizer que f vai de um subconjunto do R2 em R. E aí observem que pelo fato desta função estar no subconjunto do R3 em R, automaticamente o seu gráfico, que nós vamos falar já já, né, que é você pegar todos os pontos do domínio e fazer o produto cartesiano com
um conjunto de números reais. Esse gráfico ele vai estar em R4. Então, automaticamente, isso aqui eu já não consigo desenhar, né, no nosso espaço tridimensional. Então, automaticamente, essa função, dificilmente eu pediria para você desenhar um gráfico numa prova dessa função. Mesma coisa aqui, ó. Essa função vai de R4 em R. Então, automaticamente, como o gráfico é o produto cartesiano do domínio com a imagem, isso aqui seria um subconjunto de R5. E aí, automaticamente, eu não pediria para você desenhar o gráfico desta função. Mas, em compensação, esta aqui sim. Né? Por quê? Porque aqui é um subconjunto do R2 em R, e aí, automaticamente, o gráfico da minha função estaria em R3. E aí, em R3, a gente consegue desenhar. Então, dessas três funções, se eu tivesse que vir a pedir para você desenhar o gráfico de uma delas, com certeza seria a opção 3. Correto? E aqui, você pode, por exemplo, querer calcular, quem seria, por exemplo, f de 2, 1? Você colocaria aqui 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, eu posso afirmar que f de 2, 1 é 6. Quem seria f de menos 1, menos 2? Mesma coisa. Menos 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1. Você observa que vai dar a mesma resposta. 6. Tá? Então, quer dizer que esses pontos distintos, eles têm a mesma imagem, né? Possuem a mesma imagem dos pontos distintos. Exemplo 4. F de x, y, z igual a x, y dividido por z. Aqui, observem que ela tem 1, 2, 3 variáveis, né? Então eu posso dizer que f vai de um subconjunto do R3, em R associa um valor real. Gráfico dessa função, subconjunto do R4. Então, automaticamente, não pediria para você desenhar o gráfico desta função, jamais. Né? Mas observem que o fato de você não precisar desenhar o gráfico não quer dizer que você não saiba extrair informações. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto é f de 2, 0, 1. Aqui ficaria 2 vezes 0, o z vale 1, isso aqui dá 0. Então, a imagem do vetor 2, 0, 1 é 0. Agora, observe que nem sempre uma função ela está bem definida para todos os valores, no caso do conjunto de partida. Se eu fizesse aqui uma comutatividade entre esses dois valores, né, eu colocaria 2, 1, 0, automaticamente esse ponto já não estaria mais bem definido. Por quê? Ficaria 2 vezes 1 dividido por 0. Isso aqui não existe, essa divisão. Então, automaticamente, eu posso afirmar que 2, 1, 0 não pertence ao domínio dessa função. Correto? Então, com isso, eu posso falar no que é domínio de uma função.
Então, seja f uma função que vai de um subconjunto do Rn em R, denominamos de domínio de f ao conjunto domínio de f ao conjunto dos x1, x2, xn pertencente a Rn, tal que f está bem definida. Quando você fala bem definida, significa dizer que a sua lei de formação, né, está bem representada por qualquer tipo de operação com esses números, ou então, se você define uma lei de formação em que você já restringe o conjunto, no caso de partida, desde a sua definição, né? Que é bastante usual, vocês faziam, por exemplo, lá em cálculo 1, né? Quando você pegava uma função dessa f de t, módulo de t sobre t, por exemplo, né? Então, essa função ela não está, da maneira como eu estou escrevendo ela, claramente ela não está bem definida em t igual a 0. Então, uma forma de você definir, ou você já define ela sem o zero, né? T maior que 0, menos 1, t for menor que 0. Ou então você coloca ela em algum local aqui para t igual a 0, mas define ela com valor ou diferente ou igual, mas você sabe que isso aqui não está bem definido com esta lei de formação para este domínio. Então, automaticamente, eu já tiro o zero do seu domínio. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer uma extensão dessa função e defini-la em t igual a 0. Só que, claro, através de uma outra lei de formação, né? Vamos ver exemplos. Então, exemplo 3 da aula de hoje. Determine o domínio das seguintes funções. Primeiro, f de xy igual a raiz quadrada de y menos x. Então, observem. Aqui eu tenho uma função que vai de R2 e assume um valor real. Então, automaticamente, o gráfico dessa função estaria em R3. E aí eu poderia pedir para você desenhar o gráfico, né? Ou dar um esboço do mesmo. Mas observem que esta função ela não está bem definida para todos os números, para todos os vetores do R2. Por quê? Porque aqui eu tenho um radical, né, cujo índice é 2. Então, automaticamente, pelo fato desse índice ser 2, o radicando, que é a parte de dentro, ela não pode ser qualquer coisa. Ou seja, ela precisa ser um número maior ou igual a 0. Então, aqui eu tenho uma restrição que isso só tem sentido
se o radicando for positivo ou zero. Então, eu vou colocar esta restrição, y menos x tem que ser maior ou igual que zero, então automaticamente eu tenho que y tem que ser maior ou igual que x. Então, como ele pediu para eu desenhar, pediu para eu esboçar, determinar o seu gráfico, então eixo y, eixo x. Então, aqui estaria a minha função identidade, y igual a x. Tá? E aí, ele pede, no caso, que y seja maior ou igual a x. Se eu pegar qualquer ponto nessa reta, né, o que significa que o x é igual ao y. Mas como eu quero que o y seja maior ou igual ao x, então, observem, se eu pegar esta reta aqui, neste pontinho aqui, o y é igual ao x. Mas como eu quero que o y seja maior ou igual que o x, y é vertical, x é horizontal. Então, se eu quero que o y seja maior ou igual que x, eu quero a parte de cima. Né? O y seja maior ou igual que x, porque neste ponto o y é igual ao x. Então, eu quero essa reta, no caso, que está acima dessa projeção. A mesma coisa, qualquer ponto que eu pegue aqui, quando eu traçar aqui, neste pontinho, o x é igual ao y. Mas eu quero acima, então eu vou pegar essa reta acima. Então, o que significa? Se aqui, onde está pontilhado, o y é igual ao x, eu quero que seja o y maior ou igual que o x. Então, é toda a parte de cima me interessa. E assim sucessivamente. Então, esse seria o domínio da minha função. Se você quiser escrever isso de forma algébrica, domínio da minha função é o conjunto dos x, y pertencente a R2, tal que y é maior ou igual que x. Ficou claro? Tá? Então, qualquer reta vertical, eu quero sempre o que está acima, porque eu quero que esteja acima, porque eu quero que o y seja maior ou igual que x. Então, y é vertical, então maior é estar acima. Né? Aí, se você quiser fazer um desenho bonitinho, né? Quiser rachurar tudinho, vai ficar bonitinho. Certo? Ó, até agora, as minhas contas já tem 2,5 pontos de prova dado, né? 2 pontos de comprimento de curva. Também não me lembro de ter passado uma prova que eu não peço para calcular um domínio. Vale meio ponto, mas já é alguma coisa, né? Vale meio ponto. Aí mais um ponto da lista de exercícios que eu tenho certeza que você já tem, né? Porque você está entregando todas as listas e acertando tudo. 3,5, mais 1/10 daquela galerinha que ganhou pelo fato de ter caderno de exercício, né? 3,6, olha, já é, né? Muita coisa. Aí nas outras você faz um desenho, né? As outras questões. Aí já ganha meio ponto pelo desenho bonito, né? Que você vai fazer. E já tem 4,1. Só precisa seguir as orientações do tio Jerônimo, né? Já falei, comprimento de curva cai na prova. Se você é um aluno bastante estudioso, eu teria passado o final de semana todo fazendo exercício de comprimento de curva, né? Mas, conselho, a gente só dá, né? A gente não pode obrigar. Ok. Esse aqui já é mais bonitinho. Exemplo 2. É f de xy
igual log neperiano, não, raiz quadrada de y menos x dividido por log neperiano de x menos 1. Certo? Então, novamente, esta função vai de R2 em R, o gráfico da sua função está em R3, né? E aqui tem várias restrições que eu vou ter que tomar cuidado, né? Então, chamar o numerador de 1, o denominador de 2. Então, em 1, recai no exemplo 1, né? Eu tenho que y menos x tem que ser maior ou igual que 0. Isso aqui é equivalente a y ser maior ou igual que x. Tá? E no quociente, 2, eu tenho duas restrições, né? Primeiro é a definição para log neperiano, né? Log neperiano de um número, na verdade, eu só sei calcular o log neperiano se este número for maior que 0, né? Então, aqui a primeira restrição, que é x menos 1, tem que ser maior que 0. Isso aqui é equivalente a eu dizer que x é maior que 1. Tá? Só que tem uma outra restrição que vem pelo fato dessa expressão 2 estar no denominador. Então, como ela está no denominador, isso aqui não pode ser 0. E aí nós sabemos qual é o momento em que o log neperiano dá 0. O log neperiano dá 0, o log neperiano não, qualquer log dá 0, toda vez em que o logaritmando, no caso, for 1. Então, eu tenho que colocar mais uma restrição, que x menos 1 tem que ser diferente de 1. Tá? Porque o log de um logaritmando unitário, eu posso colocá-lo em qualquer base. Então, eu posso colocar na base, no caso, desse logaritmo. Então, ele vai ficar a base do logaritmo, que é e elevado a 0. E aí, automaticamente, esse log vai dar 0. Então, isso aqui é equivalente a você dizer que o x tem que ser diferente de 2. Tá? Então, se eu fosse desenhar este domínio, o que vai estar acontecendo aqui? Vou pegar a minha... Vou fazer pontilhado aqui, porque eu vou precisar. Aqui está a minha função identidade, y igual a x, só que observem que aqui eu tenho várias restrições. Primeira restrição, vou colocar aqui 1, tá? Ó, o x tem que ser maior que 1, então esse 1 aqui é aberto, tá? X diferente de 2. Aqui está o 2, também aberto, tá? Então eu vou projetar, observem que quando eu projetar isso aqui verticalmente, eu tenho que deixar pontilhado, porque nessa reta vertical, o x sempre vale 1, tá? Então o x sempre vale 1, nessa reta vertical inteira aqui, né? E o y vai variando de menos infinito até mais infinito. O que me interessa, pela restrição 1, que o y seja maior ou igual que x. Então é daqui para cima, só que já está aberto, tá? Então essa parte aqui me interessa, né? Só que não vai ficar pontilhado, por quê? Porque o x não pode ser 1. Tá? A mesma coisa, x igual a 2. X igual a 2 me interessaria, estaria aqui dentro, mas só que eu vou deixar pontilhado. Por quê? Porque ele vai de encontro com o fato do logaritmo, no caso, não poder ser 0. Tá? Então vai ficar x maior que 1 para lá, né? 1 para a minha direita, só que pontilhado nessas duas retas. Então ficaria aqui, ó.
E esse seria o meu domínio. Se você quiser escrevê-lo de forma algébrica, domínio da minha função é o conjunto dos x e y pertencente a R2, tal que y tem que ser maior que x, maior ou igual que x maior que 1 e x diferente de 2. Interseção dos três conjuntos. Então, imagem de uma função, então seja f uma função de várias variáveis, a valores reais, definimos o conjunto imagem de f como sendo, então, imagem da minha função é o conjunto dos f's de x1, x2, xn, tal que x1, x2, xn pertence ao domínio da minha função. Exemplo 4. Determine o conjunto imagem das funções abaixo. Primeiro, f de xy igual x² dividido por x² mais y². Gosto muito dessa função. Primeiro, vamos determinar o domínio dessa função. Então, essa aqui é f, é uma função que vai de um subconjunto do R2 em R. Para cada par de variáveis x, y, ela associa um valor real, que é o quociente da primeira coordenada ao quadrado, dividido pela soma dos quadrados das suas coordenadas. Qual é o domínio dessa função? Domínio desta função. Bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Seu nome? Não pode falar o seu nome? Não, se não precisar responder a pergunta, não pode. Não. Não quer falar? Nem o seu nome? Não? Tudo bem. Qual é o seu nome? Arthur Souza Jorge. Qual é o seu curso? Engenharia Elétrica. Engenharia Elétrica. Arthur, tu quer me ajudar? Ou também? Posso tentar. Pode? Ótimo, Arthur. Vamos lá. Aquela função, você desconfiaria que o domínio dela seria qual? Seria R. Todos os números reais? Todos os números reais. Por quê? Porque eu não consigo enxergar nenhuma restrição nem para X nem para Y. Perfeito. Mas aí, por que seria todos os reais se você falou em X e Y? Se não quiser falar, também não precisa. Não sei dizer. Tudo bem. Você quer me ajudar? Ótimo. Eu tentaria. Qual o seu nome? Sofia. Sofia, qual o seu curso? Engenharia Elétrica Engenharia também. Elétrica. Vamos lá. O que você quiser acrescentar? Eu tentaria colocar x² mais y² maior do que zero, porque ele está no denominador da minha fração. Certo. E isso implicaria o quê? Uma restrição para as duas variáveis.
Certo. Mas você não conseguiria me dizer qual restrição? Não. Certo. Quer me ajudar? Pode. Qual o seu nome? Fernando, Qual o seu curso? engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Fernando, o que você conseguiria acrescentar no que a Sofia falou? Que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser diferente de zero. E- Diferente de zero. O que implica que x ao quadrado tem que ser diferente de menos y ao quadrado. Certo. Consegue ver mais alguma coisa? Não. Não. Perfeito. E aqui todo mundo está com camisa de time de futebol, né? Quem me ajuda? Quem quer falar? Quem foi que falou? Ele? Ele que sabe tudo? Então vamos lá. Qual o seu nome? Eric, de engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Consegue acrescentar, Eric? Vamos lá. Em relação ao domínio, Sim. eu acho que são todos reais diferentes de zero. Todos os reais diferentes de zero. Só que, no caso, o x não poderia ser zero e o y também não poderia ser zero. Ao mesmo tempo. Você quer falar alguma coisa? Foi o que eu tava ajudando. Ah, tá. Certo. Então, repete para mim qual seria o domínio. Seriam todos os reais diferentes de zero. Só que, no caso, x e y não podem ser zero ao mesmo tempo. Certo. Obrigado. Opa, desculpa. Bom dia, tudo bem? Só a camisa que não é bonita, mas tudo bem. Vamos lá. Qual é o seu nome? É Edilson, Edilson. Qual é o seu curso, Edilson? engenharia naval. Engenharia naval. Tu consegue me ajudar ou não quer participar? Eu ia falar o que o amigo lá falou. Mesma coisa que ele falou? Sim. Ah, então, tudo bem, sem problemas. Você quer me ajudar? Quer? Qual é o seu nome? Antônio, engenharia elétrica. Perdão, não entendi o seu nome. Antônio, Antônio, engenharia elétrica. elétrica. O que você consegue acrescentar para mim? Eu acho que o x ao quadrado e o y ao quadrado tem que ser maiores que zero. Isso implicaria no x ao quadrado ser maior que o y ao quadrado. Certo. E a outra, que o x ao quadrado e o y ao quadrado tem que ser diferente de zero. Isso implicaria no x ao quadrado ser diferente do y ao quadrado. Uhum. E aí você conseguiria me dizer quem seria o domínio, então? O domínio seria... Se não quiser, não precisa forçar. Calma, calma. Tranquilo. Tudo bem, sem problemas. Obrigado. E você, meu amor? Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia. Qual o seu nome? Débora, Débora, qual o seu curso? engenharia civil. Engenharia civil. Você quer me ajudar, Débora? Não. Não? Obrigado, tá? Ok. Alguém quer falar? Você? Bom dia. Bom Qual o seu dia, nome? André. Qual o seu curso, André? É engenharia química. Engenharia química? Olha, eu não tinha visto nenhum aluno de engenharia química. A restrição é no ponto 00, porque eles podem, x e y podem ser zero, mas não ao mesmo tempo. Certo. E aí você conseguiria me dizer quem é o domínio? Não. Não? É porque eu não sei, tipo, explicar isso em termos de uma regra e tal, tipo, que x e y pode ser zero, mas não ao mesmo tempo. Certo, perfeito. Alguém mais quer falar comigo? Você? Qual o seu nome? André, de engenharia da computação. Perfeito, André. O domínio seria todos os reais menos o vetor nulo. Certo. Quer retificar alguma coisa? Todos os reais no R2 menos o vetor Como? nulo. No Repita, R2. por favor. É todos os reais ou todo o R2? Todo o R2 menos o vetor nulo. Ah, agora sim. Essa é a resposta correta. Gente, cuidado. Eu sei que vocês terminaram de fazer cálculo 1, mas um erro que quase todo mundo cometeu é se referir ao domínio desta função como sendo
um subconjunto de R. E não é. É um subconjunto de R2. Se é uma função de duas variáveis, não pode ser R. Tá? Minimamente, no caso, um subconjunto do R2. Então, a maior parte das pessoas, tiveram algumas pessoas que fizeram a restrição correta, mas na hora que eu perguntava quem era o domínio, a pessoa falava, é um subconjunto de R, tal que o X é diferente de Y. Completamente incorreto. Tá? É um subconjunto de R2. Domínio, conjunto de partida, conjunto de chegada. Com a imagem, sim, um subconjunto de R. Mas domínio é um subconjunto de R2. Se você fizer isso aqui na prova, está muito incorreto. Você está dizendo que essa função é uma função de uma variável. Tá? Então, ou você faz isso, tá? Ou você faz isso e faz a restrição. A restrição, vários alunos conseguiram observar. Ó, x² mais y², isso aqui tem que ser diferente de zero. Não precisa ser positivo, tá? Como alguns falaram. Por que não precisa ser positivo? Porque não tem radicando. Não tem um radical aqui, isso aqui não é o radicando de uma raiz. Então, isso só precisa ser diferente de zero. Como isso aqui é positivo e isso aqui é positivo, não é estritamente positivo. Isso aqui é maior ou igual que zero, isso aqui é maior ou igual que zero. Então, para ele ser diferente de zero, só existe uma possibilidade para que isso dê zero. É que x e y, ao mesmo tempo, sejam zeros. Por quê? Porque esse é positivo, esse é positivo. Então, como x² mais y² tem que ser diferente de zero, é a mesma coisa que você dizer que x tem que ser diferente de zero e y tem que ser diferente de zero. Ou seja, ambos têm que ser diferentes de zero. Tá? E aí faz com que você tire o vetor nulo. Então, R2 asterisco. Correto? Então, não esqueçam. Se a função é de duas variáveis, o conjunto de partida é, no mínimo, R2. Se a função for de 5 variáveis, o conjunto de partida é, no mínimo, R5. Nunca coloque R. R está errado. Só se for uma função de uma única variável, que não é o caso. Então, essa função ela tem duas variáveis. Então, como ela tem duas variáveis, automaticamente o seu conjunto de partida é o R2, e não o R. Tá? Tudo bem, mas eu não respondi ainda a pergunta que me fizeram. Qual o conjunto imagem dessa função? Né? Então, o conjunto imagem da minha função. O que é a imagem da minha função? Imagem de f é o conjunto dos f de x, y pertencente a R, tal que x, y está no domínio da minha função. Agora sim, ó, a imagem é um número real. A imagem é um número real. Então, eu vou ter um subconjunto de R. Como é que você determina a imagem? Nesse caso é muito fácil, ó. X² é menor ou igual que x² mais y². Concordam? Por quê? Isso é positivo, isso é positivo. Então, estou dizendo que uma coisa positiva é menor ou igual que ela mesmo, mais uma coisa positiva. Correto? Então, o que eu posso fazer? Ó, isso aqui está multiplicado por 1. Tá? Isso aqui está multiplicando e é um número positivo, então eu posso passar dividindo. Então, daqui eu tenho que x² dividido por x² mais y² é menor ou igual que 1. Se você olhar, quem é x² dividido por x² mais y² é a lei de formação da minha função f. Então, daqui eu tiro que f de xy é menor ou igual que 1. Tá? É menor ou igual que 1, e eu sei que como isso aqui é positivo e isso aqui é positivo, quociente de dois números positivos é positivo. Então, isso aí é maior ou igual que 0. É um número que está entre 0 e 1. Então, você poderia dizer, no caso, que a imagem desta função, então, imagem de f, seria o intervalo 0, 1. Agora, se você tiver dúvidas nas extremidades, você pode exibir um ponto que realize, né, o que você quer. Por exemplo, se você quer calcular f de 0, 1, f de 0, 1 vai ficar 0² dividido por 0² mais 1². Isso aqui é 0.
E se você quiser mostrar, na verdade, que aquilo ali vai dar 1, você pode calcular f de 1, 0. f de 1, 0, vai ficar 1 ao quadrado, dividido por 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que dá 1. Pois não? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Thiago, sou de Engenharia de Telecomunicações e eu queria fazer uma pergunta só sobre aquele domínio ali. Porque o senhor definiu como sendo que x² mais y² tem que ser diferente de 0, né? Isso. Só que se a gente isolar y, a gente vai descobrir que y tem que ser diferente de xi. Diferente de xi. xi, mas a gente está em números reais. Sim. Mas aí dentro disso não teria uma certa não existiria isso. Sim, mas só que a gente está falando em funções de várias variáveis a valores reais. Você colocou um número complexo, você está fora do espaço. Sim, só que aí, o que aconteceria? O senhor teria que dizer que y² tem que ser diferente de menos x². E como y está elevado ao quadrado, ele nunca vai ser igual a menos x², então não existiria. Então, existiria 0. x², vou passar para o outro lado, diferente de menos y². Se o x for 0 e o y for 0, 0 não tem sinal. E aí você estaria provando, no caso, que tem um número que vai realizar essa desigualdade. Entendi. Correto? Então, obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida? Não? Ok? Então, aqui, esses dois pontos aqui que eu explicitei, na verdade, não precisava ser 0, 1 e 1, 0. Poderia ser qualquer número que a primeira coordenada fosse 0, por exemplo, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, qualquer um, na verdade, né, que você quisesse, e depois você invertesse. Ou seja, uma só coordenada fosse nula, você conseguiria provar que ele assume os valores nos extremos, tanto no 0 quanto no 1. Tá? Tanto que essa função, logo em breve, nós, através dessa simples conta que nós fizemos aqui, a gente acabou de provar que essa função ela é limitada, tanto inferiormente pelo 0, quanto superiormente pelo 1. Então, nós diríamos que essa função ela é limitada. Né? Ok? Vamos ver um outro exemplo. Exemplo 2. F de xy igual a x² mais y². E essa aí? Qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio dessa função? Só ouvi uma pessoa falar. Qual é o domínio dessa função? Todo o R2. Tá? Domínio dessa função, como tem duas variáveis, R, cartesiano R, R pelo x, R pelo y, isso aqui é R2, porque não tem nenhuma restrição. Tá? Então, para você não errar, né? Por mais que isso aqui seja um zigotismo, mas é um zigotismo correto. Né? Então, por exemplo, se você pegar uma função lá, f de x, y, z, w, j, aí você faz para cada letrinha, ó, R, 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 R. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, para não errar. Porque você imagina, né? Geralmente essa questão é a primeira questão da prova. Geralmente é o primeiro item, é o item A da primeira questão. Aí você pega, o tio Jerônimo vai corrigir a prova na primeira questão. No primeiro item você comete um erro desse, né?
a mão do tijolinho fica pesada, parece um chumbo, né? Sério, porque já, poxa, já no primeiro, né? Poxa, o mais fácil, né? Aí pronto. Aí mesmo que você faça desenho depois, não vai ficar legal, né? Ok? E você imagina, né? Ainda tem tudo isso. Olha as variáveis. São, sei lá, pelo menos aí eu estou chutando aí umas 400 provas que eu vou ter que corrigir, porque eu não dou minhas provas para ninguém corrigir, sou eu que corrijo, né? Então, aí já pensou que você é o 398 lá? Faltam 2 para eu terminar, a mão já está pesada, né? Veja um negócio desse, 0. Né? Nem olha o resto. Né? E a imagem da função? Ó, a imagem é bem fácil. Por quê? Porque observem, x² é um número positivo. Y², número positivo. Não são estritos, mas são positivos. Soma de 2 números positivos é positivo. Então, automaticamente, o conjunto imagem dessa função, ela só assume valores positivos. Sua dúvida seria, será que ela assume o valor 0, já que não é estrito? Sim. Por quê? Porque se você for calcular f de 0, 0, dá 0. Então, ela assume o valor 0. Então, automaticamente, você pode dizer que o conjunto imagem é de 0 fechado até mais infinito. Correto? Tá? Três. Ó, quer ver uma pequena coisa? Ó, eu vou pegar um exemplo parecido com aquele e vou fazer uma modificação para você ver como eu já modifico bastante coisa em termos de raciocínio. XYZW igual a 1 dividido por x² mais y² mais z² mais w². Bem parecido, né, com o que eu estava fazendo ali. A única diferença é que no numerador eu não coloquei nenhuma variável, né? Coloquei a constante 1. Então vamos lá. Domínio dessa função? Quantas variáveis tem? 1, 2, 3, 4. Então, minimamente, R4. Só que não pode assumir qual valor? 0, ou seja, o x não pode ser 0 ao mesmo tempo que o y, ao mesmo tempo que o z, ao mesmo tempo que o w. Ou seja, se todas as coordenadas forem zeros, aqui vai ficar 1 dividido por 0, que isso não está bem definido. Então, R4, asterisco. Certo? E a imagem? A imagem, você poderia pensar que ia dar um conjunto igual a esse aqui, né? Que eu apaguei, perdão, está bem aqui. Só que tem uma pequena diferença. Ó, o numerador é positivo. Denominador, x² é número positivo, y² também, z² também, w² também. Soma de números positivos é positivo. Quociente de 2 números positivos é positivo. Então, a priori, na verdade, seria apenas números positivos. Só que tem uma pequena diferença, né? Quer dizer, uma pequena não, uma grande diferença em termos desses extremos aqui, ó. Tá? Por que entre esses extremos? Então, eu já sei que x² mais y² mais z² mais w² é um número positivo, maior ou igual que 0. Tá? Aí você poderia primeiro perguntar, Jerônimo, alguém assume o valor 0? Não. Aqui não assume. Aqui assumiria, né, se tivesse uma variável no numerador, igual como eu tinha aqui. Neste caso, não. Porque para ele ser 0, o numerador teria que ser 0. Só que esse numerador nunca pode ser 0, porque ele é uma constante. Correto? E a única possibilidade de um número, uma fração, ser 0 é que o numerador seja 0. Então, neste caso,
essa fração ela nunca pode ser zero, porque o seu numerador é sempre 1. Correto? Então quer dizer que esta função não existe um x0, y0, z0, w0, tal que f de x0, y0, z0, w0 é igual a zero. Esse ponto não existe. Então, automaticamente, já não vai ser fechado aqui. Tá? E não vai ter um limite superior, por quê? Porque se você, por exemplo, fosse calcular, supõe que n é um número natural. Tá? N é um número natural. Se você for calcular a imagem desse ponto, quem é a imagem de f de 1 sobre n 0, 0, 0. Eu vou colocar n asterisco, tá? Para você não imaginar que possa ser o zero. Por que eu não coloquei de cara? Isso aí, gente, é uma briga em termos de livros. Tem livro que considera que o zero faz parte do conjunto de números naturais, tem outros que dizem que não faz. Então, Jerônimo, pelo que tu escreveu anteriormente, eu já sei qual é a tua opção. Sim, minha opção é que não faz parte, mas eu não vou nem... Isso aí é uma demonstração absurda de teoria de conjuntos, que eu não vou nem entrar no mérito agora, né? Mas tem livros que você aprendeu com a professora Raimundinha lá, 0, 1, 2, 3, eu deixo você pensar aqui, né? Mas o correto é o conjunto de números naturais a partir do 1. Tá? Se você estudar um pouquinho mais de teoria dos conjuntos. Então, se você for calcular a imagem desse ponto, observe, vai dar 1 dividido por x ao quadrado, 1 sobre n ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai ficar n ao quadrado. Aí, se você pega o limite, quando o n vai para infinito, isso aqui vai dar mais infinito. Tá? Por quê? Porque vai varrer todo com os números reais, então vai ficar n ao quadrado, essa sequência, quando n vai para infinito, infinito vezes infinito é infinito. Tá? Então isso prova que a imagem desta função é aberto no zero até mais infinito. Entenderam? Com certeza? Ficou claro para todo mundo? Vamos ver se tem mais algum exemplo para a gente fazer. Não. Opa, chegou na parte que eu gosto. Exatamente isso. Curvas de nível. Isso aqui é muito bonito. Vamos definir isso. Então, seja f uma função de várias variáveis a valores reais. E C, um elemento da imagem da minha função. A solução da equação f de x, y, chamar aqui de
falei de várias variáveis, né? Então, f de x1, x2, x3, xn igual a c é denominada uma curva de nível de nível C. Então, vamos entender melhor isso aqui. Dado uma função de várias variáveis a valores reais, se você resolver esta equação, que equação? Você pegar a tua função e igualar a uma constante, sendo que essa constante ela faz parte do conjunto imagem, tá? A solução desta equação, né? Então, quem vai ser a solução dessa equação? Vai ser o conjunto dos x1, x2, x3, xn, que satisfazem essa equação. Então, vai ser um subconjunto do domínio, tá? Então, a solução desta equação nós chamamos de uma curva de nível C. Ou seja, são todos os pontos que têm imagem C. Vamos ver isso aqui através de exemplos, que talvez fique mais fácil de entender. Exemplo 5. Seja f de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, determine sua curva de nível 2. Então vamos lá, vamos aproveitar essa função para calcular o seu domínio também. O domínio dessa função qual é? Qual é o conjunto de partida dessa função? R2, né? Duas variáveis, tá? E aí? E o domínio? Vai ser o R2? Todo o R2? Sim ou não? Olha só. Existe alguma restrição? Existiria, né? Aqui eu tenho um radical de grau 2, perdão, de índice 2, então esse radicando teria que ser positivo. Mas ele automaticamente já é positivo, porque x² é positivo, y² é positivo. Então, na verdade, essa restrição não existe aí, né? Então, automaticamente, a única restrição que existiria, ela é verdadeira sempre porque eu tenho uma soma de dois termos positivos. 0 não vai ser restrição, então, automaticamente, eu posso afirmar que o domínio dessa função é todo R2. Correto? Está claro isso para todo mundo? Então, seria uma restrição se, por exemplo, não tivesse esse quadrado aqui. Ou se um desses índices fosse ímpar. Ou se ambos fossem ímpar, aí passaria a ser uma restrição. R2. E a imagem? E a imagem? Imagem dessa função. Ó, raiz quadrada de um número. Raiz quadrada de um número vai ser sempre positivo, porque não tem um sinal de menos na frente. Tá? Então, sempre positivo. Beleza? Então, se é sempre positivo, essa função já assume só valores positivos. E aí eu pergunto para você, ela assume o valor 0 em algum momento?
Sim, em qual ponto? 0, 0. Então, automaticamente, imagem dessa função vai de 0 fechado até mais infinito. Ok? Então, tem sentido o que ele perguntou. Ele perguntou, determine sua curva de nível 2. 2 está no conjunto imagem. Então, automaticamente, só tem sentido falar em curva de nível se for um elemento da sua imagem. Então, automaticamente, 2 pertence à sua imagem. Então, o que ele estava querendo dizer? Que eu tenho que resolver a seguinte equação. F de xy igual a 2. Isso aqui é a curva de nível. Ok? Então, quem é f de xy? F de xy é raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, que eu quero que seja 2. Se eu elevar ambos os membros ao quadrado, daqui eu tiro que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. E eu sei qual é a solução dessa equação. Essa equação, na verdade, é a equação de uma circunferência de centro na origem e raio 2, porque esse 4 aqui é 2 ao quadrado. Então, é o conjunto de todos os pontos, tal que a distância para o vetor nulo é exatamente 2. Se você quiser, você pode escrever isso. Então, quem é essa curva de nível? Curva de nível é o conjunto dos x, y pertencente a R2, tal que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Aí vamos supor que eu chegue aqui e falo assim, não quero mais a curva de nível 2. Eu quero saber a curva de nível 3. F de xy igual a 3. Você vai fazer a mesma coisa. Raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Daqui você tira que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. De novo, caí numa circunferência de centro na origem e agora raio 3. Aí vamos supor que você não quer mais a curva de nível 3. Você quer a curva de nível 3,5. Mesma coisa. Raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado igual a 7 sobre 2. Elevo ambos os membros ao quadrado. E aqui eu tiro x quadrado mais y ao quadrado igual a 49 sobre 4. De novo, uma circunferência de centro na origem e raio 3,5. Então, você observa que conforme eu vou aumentando o valor da imagem, passei 2, 3, 3,5, eu continuo obtendo circunferências, só que a única diferença é que agora a circunferência é de raio maior. Correto? Então, quer dizer que todas as curvas de nível desta função vão ser circunferências. Só vai aumentando ou diminuindo o raio de acordo com o número que eu colocar, a constante que eu colocar aqui. Por exemplo, se eu chegasse aqui, eu não quero mais essa. Eu quero agora f de xy igual a 0. Eu posso pedir f de xy igual a 0. Por quê? Porque 0 faz parte da imagem da minha função. Então, você teria que raiz de x quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Elevando ambos os membros ao quadrado, x quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Então, daqui eu tiro que x é igual a y
que é igual a 0. Ou seja, é um ponto. 0, 0. Um único pontinho. Correto? Olha só para você ver como vocês estão bem já, né? Questão de curva de comprimento de curva. Tem que acertar. Né? Domínio da função, cai na prova. Meio ponto. Imagem, cai na prova. Meio ponto. Curva de nível, cai na prova. Meio ponto. 2 mais 1,5, 3,5, mais 1 da lista, 4,5, mais os pontinhos se você tem caderno de exercício e traz para a aula e faz exercício, já teria 2 décimos, tem gente que já tem 2 décimos, né? 4,7. Aí, só na primeira questão, perdão, só em 2 questões. Nas outras faz um desenho lá, meu, assim, lindo, né? 3 décimos, 5, pronto, já está com 5. Né? Faz um desenho bonito, já tem 5 pontos. Aí vocês dizem que é difícil? Não. Ah, então eu nem vou mais assistir aula, também não exagera, né? É 5 na primeira avaliação, e as outras, né? Também não é assim. Ok, aí você vai dizer assim, Jerônimo, para que servem as curvas de nível? As curvas de nível, elas vão te auxiliar a construir o gráfico da sua função. Por exemplo, eu ainda nem falei o que seria gráfico da minha função aqui, mas observe o que está acontecendo. Ó, eu só vou estimular a sua imaginação. Aqui, eixo X, eixo Y, eixo Z. Tá? Então, observem. Curva de nível 0. Deu esse ponto. 0, 0. Aqui eu coloquei em 3 dimensões, porque isso aqui é o domínio, mais uma coordenada da imagem, que vai ser o eixo Z, isso vai estar em R3. Tá? Beleza. Aí, curva de nível 2. Deu uma circunferência de raio 2. Então, ó, f de xy igual a 2. Então, são todos os pontos que têm imagem 2. Então, imagem 2, todos os pontos que têm imagem 2. Deu uma circunferência de raio 2. Aí, depois eu fiz f de xy igual a 3. São todos os pontos que têm imagem 3. Observe que o raio aqui é 3 e o raio aqui era 2, né? Então, vou até colocar aqui. Nem vou precisar dessa altura aqui. Aí depois, imagem 3. São todos os que têm raio 3. Aí depois, o que eu fiz? Imagem 3,5. São todos os pontos que têm imagem 3,5. Não está muito distante. 3,5. Raio 3,5. E assim sucessivamente. Então, essas aqui são as circunferências. Então, quer dizer, você já tem ideia de mais ou menos o que vai acontecer. Por exemplo, se fosse raio 1, daria uma circunferência de raio 1. Todos esses pontos, no caso, fazem parte, no caso, do conjunto domínio e conjunto imagem da sua função, que vão gerar o gráfico. Então, como é que ele vai ter que passar por todos esses pontos ao mesmo tempo? Então, ó, eu vou unir todas as curvas de nível para ver o que acontece. Só vou ajeitar aqui para ficar bonitinho. Isso aí vai gerar o gráfico. Quando você pega todas as curvas de nível e une elas, você gera o gráfico da sua função. Né? Tanto que a gente não chama isso aqui de curva de nível. O que está no gráfico da função é o que a gente chama de curva de contorno. Por quê? Porque contorna o gráfico. Aí você vai dizer, então onde é que está a curva de nível? É só você... Pena que eu apaguei a definição, mas eu anotei em algum lugar aqui. Aqui, ó. Curva de nível. XY pertencente a R2. Então, a curva de nível não pode estar aqui em cima. Aqui em cima é R3. Então, ela pertence a R2. Então, sabe onde é que está a curva de nível dessa curva de contorno? É a sombra dela aqui no plano.
lá no plano 0, x, y, quando você desenha a sua circunferênciazinha lá embaixo, a imagem dela, como se você pegasse uma lanterna e fizesse a sombra dela lá no plano, isso sim é a curva de nível. Por quê? Porque ela é um subconjunto do seu domínio, né? Só que, claro, que quando você olha ela suspensa, automaticamente ela vai estar em R3. Só que em R3 a gente chama de curva de contorno, porque ela contorna o gráfico da sua função. Mas a gente não falou ainda nisso. Então, mas se te perguntarem, para que servem as curvas de nível de uma função de várias variáveis? Servem para auxiliar na construção do gráfico da sua função. Uma das formas. Agora, deixa eu escrever aqui duas coisinhas. Que são interessantes. Então, observação. Duas curvas de nível distintas podem se interceptar uma pergunta. Duas curvas de nível podem se interceptar? Então vamos relembrar o que é a definição de uma curva de nível. Uma curva de nível é um conjunto de pontos do domínio, tais que todos eles possuem a mesma imagem, né? Então é um conjunto de pontos que possuem a mesma imagem. São as soluções. Então vamos supor aqui, ó, pegar duas curvas de nível distintas, então eu vou pegar C1 diferente de C2. Então, quem vai ser a curva de nível que vai ser gerada por C1? Vai ser a solução desse problema. f de xy igual a C1. A curva de nível gerada por C2. f de xy igual a C2. Tá? Então, quem é f de xy igual a C1? É o conjunto dos xy pertencente a R2, tal que f de xy é igual a C1. Quem é a curva de nível f de xy igual a C2? É o conjunto dos xy pertencente a R2, tal que f de xy é igual a C2. Aí eu pergunto, então, se você olhar para essas definições, é possível duas curvas de nível distintas terem uma interseção? Sim ou não? O que é elas terem um ponto de interseção? É um ponto que esteja aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, observem. Se ele está aqui, conjunto do xy pertencente a R2, ou seja, um subconjunto do domínio, tal que a imagem desse ponto tem que ser C1. Então, se ele está aqui e está aqui, então, se ele estiver aqui, você está dizendo que a imagem desse ponto é quanto? C2. Então, ele tem imagem C1 e ele tem imagem C2. E eu supus que C1 era diferente de C2. Então, se ele tem imagem C1 e tem imagem C2, e C1 é diferente de C2, você encontrou um ponto que tem quantas imagens? Duas. C1 e C2. E isso vai de encontro à definição de quê? Função. Então, isso não seria uma função. Então, automaticamente, duas curvas de nível não podem se interceptar. Então, duas curvas de nível podem se interceptar? Nunca. Porque, senão, não seria uma função. Ou seja, se eu chegar aqui e desenhar, pegasse, por mais que eu seja muito ruim de desenho, chegasse, vou desenhar essa curva de nível, fizesse aqui, ó. Eu estou dizendo que essas duas curvas de nível estão se interceptando. Então, automaticamente, isso aqui nem seria a função. Né? Então, duas curvas de nível nunca se interceptam.
se esses parâmetros são distintos, né? Dois. F de xy igual a y menos x mais 1. Qual é o domínio dessa função? Domínio dessa função? Todo R2, não tem restrição nenhuma. Nem restrição para o x, nem restrição para o y. Né? Eles podem assumir qualquer valor de menos infinito até mais infinito. Então, todo R2. E a imagem? E a imagem da função? Ó, a imagem é bem fácil de você fazer. Por quê? Porque, olha só, se você pegar e for calcular f de 0y, f de 0y vai ficar y menos... Vou até colocar aqui para ficar mais fácil ainda a minha dedução. Vou colocar f de 1y. Né? F de 1y vai ficar y menos x, o x é 1, mais 1. Cancela, isso aqui é y. Então, se você calcular f desse ponto, 1y, dá a função y. Ou seja, y igual a y. Então, se você pegar o y de menos infinito até mais infinito, a imagem vai dar de menos infinito até mais infinito. Então, automaticamente, você está varrendo todo o conjunto dos números reais. Né? Então, eu posso afirmar que o conjunto de números reais é todos os reais. Correto? Desde menos infinito até mais infinito, como se fosse tipo uma projeção. Né? Mas ele quer saber as curvas de nível. Então, aqui, ó, pode ser qualquer curva de nível. Né? Então, eu vou ter que resolver a seguinte equação. F de xy igual a C. Onde C tem que ser um número real. Quem é f de xy? É y menos x mais 1. Então, y menos x mais 1 igual a C. Então, daqui eu tiro que o y vai ser igual. Vou passar esse menos x para o outro lado, fica x. Vou passar esse 1 para o outro lado, menos 1. Então, y é igual a x mais c menos 1. Nós já sabemos que essa expressão representa a equação de uma reta em R2. Então, por exemplo, se você pega C igual a menos 2, C igual a menos 2, tá? Então vai ficar y igual a x, menos 2 com menos 1, menos 3. C igual a menos 1, y igual a menos 1 com menos 1, menos 2, x menos 2. C igual a 0. C igual a 0 vai ficar x menos 1. C igual a 1. Y igual a x. E assim sucessivamente. Então, quer dizer, se eu for desenhar as curvas de nível aqui, ó, eixo x, eixo y, 0. Já sei por esse resultado que duas curvas de nível nunca se interceptam. Claramente eu vejo aqui, né? Porque essas retas, elas são
paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular, ó. Então elas nunca vão se interceptar mesmo. Vou desenhar aqui uma delas. Ó. Essa C igual a 1 seria a identidade. C igual a 1. C igual a 0, Y igual a x menos 1. Então, quando o x for 0, né, o Y dá menos 1. Então, vamos passar aqui. Ó. Menos 1. Perdão. Corta no menos 1. E essa aqui é a C igual a 0. Curva de nível menos 1 deu y igual a x menos 2. Menos 2. Essa aqui é c igual a menos 1. Aí depois a outra, menos 2. E aí vem para cá também, né? Opa, também não precisa exagerar. E assim sucessivamente. Então aqui vai gerar todas as minhas curvas de nível, né? De qualquer nível que você queira. Vão ser retas paralelas, né? Que nunca vão se interceptar. Né? Deixa eu ver se tem mais... Acabou meu tempo. Acabou meu tempo. Né? Ok, então na quarta-feira a gente continua falando em curva de nível e iremos falar em gráficos de funções. Obrigado.